E ao mesmo tempo um sentimento muito complexo, porque alguns meses atrás, quando nós iniciamos essa escola, era apenas um desejo, né? Algo que Deus colocou dentro dos nossos corações. E hoje ele se tornou uma realidade muito poderosa. O meu coração está grato a Deus. Estamos finalizando, entendendo o que Paulo entendeu, que ele combateu por combate. Eu creio que cada um de vocês que estão aqui entendem muito bem o que é combater por combate, né? Vocês estiveram em dias fáceis, em dias difíceis, cada um dentro da sua realidade sacrificou o seu tempo, sacrificou também realidades que você queria fazer para estar aqui. E eu não tenho dúvida que você foi impactado com aquilo que o Senhor dispensou sobre esse lugar. Você concorda comigo? Amém. E é apenas o início de um novo tempo. E a pergunta que eu quero te fazer hoje, antes de iniciarmos, hoje não vai ser uma aula, vai ser uma reflexão. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: o que Deus pode esperar de você a partir de hoje? O que Deus pode esperar de você a partir de hoje? Sabe, irmãos, tudo que Deus faz em mim, Ele faz para um propósito, para cumprimento de algo maior do que eu. Aquilo que Deus gerou em você nesses últimos 4 meses, Ele não gerou em vão, Ele gerou para um propósito. Eu quero te fazer pensar, porque eu acredito que, como eu conversava agora há pouco, não existe nada que Deus venha fazer aqui fora que não comece aqui dentro. E eu percebo que o que mais Deus fez nesses dias, nesses meses, foi uma transformação dentro de mim. Amém. E eu preciso que você, nesses próximos minutos, você junto comigo pense em algo. Qual que é a sua... pensando alto, né? Porque é como se a gente gerasse algo em milhão, né? A gente olha para o que está conversando aqui, eu fico emocionado, porque tem coisas que nascem aqui dentro e de repente saem para fora. E eu tenho ouvido tantos recebedores dessa história, que isso tem gerado um desejo, uma vontade, um esforço dentro de nós para a gente não parar, para a gente continuar firme, caminhando com o propósito dele. Amém? Irmãos, faz uma pergunta para você mesmo. Pergunta assim: qual é? Mais forte, qual é o meu chamado? Você concorda comigo que Deus não faz o que Deus na sua vida se fosse para você criar uma profissional? Vamos pegar o papel? Quem não tem caneta aqui, por favor? Pode arrumar o profissional, né? Acho que Só quem não tem caneta, levanta a mão, por favor. Mas a gente conversar, você vai receber uma caneta. terminei papel. Você sentou em cima, não? Ele tinha uma intenção. Agora, para que você possa avançar, a partir de hoje eu quero que você reflita comigo sobre 3 realidades. Eu sei que você já sabe sobre cada uma delas.
apenas me escute, mas você reflita, conversando baixinho no seu lugar com a pessoa do Espírito Santo. Eu quero que você saia daqui debaixo de uma consciência que você ainda não entrou. Você precisa entrar no lugar em Deus hoje. Escute, você precisa entrar no lugar em Deus hoje, para que você possa cumprir aquilo que você nasceu para cumprir. Tudo que fizemos aqui nos últimos 4 meses se torna nulo se você não compreender esta reflexão. A primeira pergunta que você precisa se fazer é: qual é o meu chamado? Qual é o seu chamado? Qual é o meu chamado? Anota nessa folha, por favor. Qual é o meu chamado? Escute o que eu vou dizer. A primeira coisa que você precisa guardar, que chamado não é aquilo que você nasceu para fazer. Chamado é aquilo que você nasceu para ser. Eu vou repetir. Chamado não é aquilo que você nasceu para fazer. Chamado é aquilo que você nasceu para ser. Existem 2 tipos de chamado. Quantos? O primeiro chamado, eu já expliquei, mas eu quero que você me escute e reflita sobre esse assunto. O primeiro chamado bíblico apresentado por Jesus é o chamado universal. Diga comigo, é o chamado universal. Fala comigo, universal. Mais forte, universal. O chamado universal é o chamado que ele é feito para todos. Fundamentado em Marcos 16, 15, que está escrito: ide por todo mundo e pregai. Diga comigo, pregai. Está falando de uma apresentação do Evangelho através do esforço. Eu nunca vi alguém pregando que não esteja se esforçando para inserir algo em algum lugar. Pregar nos remete a uma realidade de alguém que está fazendo algo, mas que está se esforçando para cumprir uma tarefa. Jesus está falando que eu tenho um objetivo. Você tem um objetivo. Esse objetivo é claro. É o meu chamado. É pregar. Irmãos, tudo que nós recebemos aqui da parte do Senhor se torna inútil se você não sair daqui entendendo que você foi chamado para pregar o Evangelho a toda criatura. Aquilo que te tocou precisa urgentemente, eu vou repetir, em um caráter de urgência, tocar alguém. Eu tenho um chamado. Você não precisa orar. Eu não preciso orar. Você não precisa consultar o Espírito Santo. Você não precisa estudar para saber isso. Você tem um chamado. Esse chamado é para todos. É um chamado coletivo. É o chamado que Deus te chamou para cumprir de forma urgente. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A pergunta que o Espírito Santo me fez hoje, no pouco tempo que eu tive durante este dia, é: você tem pregado o Evangelho? Você tem estudado a palavra para aumentar o teu conhecimento? Ou você tem estudado a tua palavra para ser habilitado no seu chamado? Qual é a intenção do teu coração? Engordar espiritualmente? Ou estabelecer um nível de revelação que te impulsione para que você possa partir daqui para o próximo nível? Irmãos, há pouco tempo Deus falou comigo através de uma canção. Eu sou alguém que não sei cantar a letra inteira de uma música. Normalmente, no momento do louvor, eu fico preso ao refrão. Mas uma coisa eu não tenho dúvida: eu sou um adorador. Eu entendi que aquele tempo que eu passo com Deus, eu apresento o meu coração de maneira verdadeira e legítima ao Senhor. Mas uma coisa eu tenho
compreendido que o que eu tenho recebido do Senhor tem que ser para entregar para alguém. Eu e você não fomos chamados senão para pregar o Evangelho. Existe um caráter, irmãos, eu vou repetir, existe um caráter de urgência. Pessoas estão morrendo do teu lado, pessoas estão morrendo do meu lado, e nós ainda estamos transferindo a responsabilidade de pregar o Evangelho aos outros. Nós olhamos para os pastores e alegamos que a responsabilidade de pregar é deles. E o Espírito Santo está dizendo, este chamado é universal, este chamado é abrangente, este chamado é para todos, ide por todo mundo. Isso fala de todas as plataformas, isso fala de todas as geografias, isso fala de empresas, isso fala de igrejas. Você sabia que dentro da igreja o Evangelho tem que ser pregado fora do altar? Alguém sabia disso? A tua família precisa receber o Evangelho, não de um profeta, não de um pastor, mas de alguém que está aqui me ouvindo e que precisa ser despertado pelo Espírito. Deus conta com você, Deus conta comigo, pastor, mas eu me converti agora. Se você participou dessa escola, Deus conta com você. Aonde você quiser a partir de hoje, escute. Estou falando com autoridade, no nome de Jesus. Você tem uma responsabilidade de pregar o Evangelho. Deus separou essa noite para ativar você. Deus preparou essa noite para incomodar você. Deus preparou essa noite para encorajar você, para que você se desperte para cumprir algo maior. Existe um chamado que Deus tem para você e que ninguém, a não ser você, pode cumprir. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Agora, existe um outro tipo de chamado que a Bíblia ela chama de chamado individual. Nós chamamos ele também de chamado específico. Em Efésios 4:11 está escrito: uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Paulo está dizendo, existem 5 chamados que fundamentam a igreja do Senhor Jesus. Não existem 6 chamados, não existem apenas 4. Paulo está sendo pontual, diga comigo, pontual. Irmãos, a Bíblia não erra. Quando a Bíblia disser 4, diga 4. Quando a Bíblia disser 6, diga 6. Quando ela falar 5, diga 5. Não existe nada além do que está escrito. Algumas pessoas assim têm me acessado através das redes sociais ou presencialmente para perguntar a minha opinião. Deixa eu ensinar algo de um líder para líderes que estão sendo levantados. A tua opinião não importa. Quando se trata de evangelho, a tua opinião, por mais capaz que você seja, ela se torna trivial. Quando eu entendo isso, eu entendo que Paulo entendeu, que eu diminua para que ele possa crescer. Eu preciso entender o meu lugar. O meu lugar é de submissão à causa do reino. Eu preciso me submeter à palavra. Eu preciso entender que a minha opinião vai estragar, vai edificar. Nós estamos ouvindo, nós estamos vendo um movimento antibíblico de homens e mulheres de Deus que têm estudado a palavra para dar opinião própria. Deus não te levantou para dar a tua opinião. Deus te levantou para cumprir o chamado universal e de por todo mundo e pregar, não a tua opinião, mas o evangelho a toda criatura. Você está comigo? Glória a Deus. Você não pode sair daqui sem ser despertado para algo maior. Deus não te enxertou de algo poderoso para que você não toque alguém. Irmãos, quando eu digo isso, eu digo, seja maduro, seja responsável, não fique dizendo o que você pensa. Alguém me perguntou há poucos dias sobre um assunto que a Bíblia não traz clareza. Todo
Todo líder precisa entender o seu lugar. Todo líder precisa carregar a revelação. Em Deuteronômio 29 está escrito: as coisas encobertas, eu vou repetir, pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, aqueles que virão. Ele está dizendo: pare de ficar tentando descobrir o que Jesus escreveu na areia, porque se ele quisesse que você soubesse, ele tinha falado. Não adianta tentando descobrir o que está encoberto. Sabe o que, que nós temos que dedicar nossa energia? Escute! Você e eu temos que dedicar a nossa energia em não descobrir aquilo que não foi revelado, mas em cumprir o que está revelado. Deus me levantou para cumprir o que está revelado. Deus me levantou para viver a palavra. Deus me levantou para expressar o Evangelho sem abrir a boca. Nesse dia, Deus quer levantar você aonde Ele te plantou. Eu não sei aonde Deus te plantou. Seja no comércio, seja na indústria, seja na família, seja na faculdade. Aonde Deus te plantou, você precisa pregar o Evangelho. Se precisar para você. Pregue o Evangelho. Seja sério. Há 4 anos atrás, eu perdi 3 milhões de reais. Escute. Não é um plano contar isso, não. Deus mandou eu contar. Você sabe por quê? Porque eu tinha R$500 mil na minha conta e entrou um fiscal na minha empresa. E eu liguei para alguém importante e ele disse: dê 50 mil para ele. Eu não tinha problema de dar 50 mil fiscal. Mas quando ele entrou na minha empresa, eu ajoelhei e comecei a chorar. E o Espírito Santo falou: vai te custar tudo. Ele vai fazer um estrago na tua empresa. Mas você é um homem voltado. Prega o Evangelho sem falar uma palavra. Eu deixei ele embora. Eu fui penalizado pelos próximos 5 anos. Eu vendi caminhonete, vendi imóveis, vendi caminhão, vendi carro, paguei a dívida. Sabe, irmãos, não faz sentido pregarmos o Evangelho através dos nossos lábios se as nossas ações não apontarem para a glória de Deus. Eu não sou melhor que você em nada. Eu não acho que eu sou melhor do que você porque eu tive essa atitude. Tenho falhas que muitas vezes você não tem, mas eu decidi combater o bom combate. Vou levar a carreira até o dia de guardar a fé. O Evangelho que você está recebendo é para que você seja eficiente na pregação. Você tem um chamado. Chamado é aquilo que você nasceu para ser. Não confunda, não tem a ver com aquilo que você faz. Está cheio de gente misturando as coisas por falta de revelação e atrapalhando a construção do reino de Deus. Diga-se de passagem que o reino de Deus, ele não é entregue, ele é tomado por esforço. Se eu não tomar o reino de Deus por esforço, o reino de Deus não vai ser estabelecido. Porque o reino foi plantado dentro de você, mas ele ainda não foi estabelecido. Por isso que Jesus ainda não voltou. Por isso eu preciso que você saia daqui ativado pelo Espírito Santo. Porque conhecimento, quem se lembra disso? E conhecereis a verdade vos? Então conhecimento nos leva à libertação. Mas entendimento nos leva ao desfrute. Nós somos uma geração que acessamos conhecimento, mas que não desfrutamos porque não temos revelação. E o Espírito Santo está falando: eu quero tirar vocês de um lugar chamado lugar de conhecimento e transicionar vocês para o lugar de entendimento, para que vocês desfrutem da minha presença. Amém. Nós precisamos entrar nesse lugar. Sabe por que a gente acha a igreja um lugar chato? Sabe por que essa geração chamada Z, Y e Alfa não querem mais estar na igreja? Porque nós não ensinamos essa geração a desfrutar do Senhor. Eu e você somos convidados a gerar em nossos filhos um evangelho que eles aprendam a desfrutar do Senhor.
não tem a ver com aquilo que geraram em nós. É tempo de termos a nossa própria experiência. Deus quer que você tenha a sua experiência. A tua experiência nunca será uma doutrina, mas ela será um marco na sua história. Você precisa ser um portador de experiências com Deus. Pastor, como que eu tenho experiência com Deus? Primeiro, você precisa orar. Quem não ora não tem experiência. Quem não ora não habilita em si os dons espirituais. Irmãos, se nós queremos ver a nossa casa tocada, se nós queremos ver os nossos amigos visitados por Deus, se nós queremos ver a nossa cidade queimando, nós precisamos ser homens e mulheres tomados de experiências com Deus. Homens de quarto de oração, mulheres de quarto de oração. Você acha que o que você aprendeu aqui vai te levar para o próximo nível? Não. O que você aprendeu aqui vai te habilitar para entrar no quarto, para que você acesse. O que você aprendeu aqui vai te fazer acreditar em Deus. Mas a retroalimentação vai exigir de você, através do seu esforço, algo muito maior que você não levou para o presente momento. Então, chamado específico é um chamado que Paulo está dizendo que é fundamentado através dos 5 ministérios. Uns foram chamados apóstolos, vem da palavra apostoléu do grego, que significa enviado, o plantador de visões. Paulo é quem? Um apóstolo, um enviado, aquele que abre a igreja, aquele que semeia visão. É um portador de visões. É um homem que recebe, através da vida de oração, coisas profundas. Paulo chega a dizer, irmãos, que ele não pode compartilhar comigo, com você, as coisas que ele recebeu do Senhor, porque a gente é tequinon. Sabe o que é tequinon? Tequinon em grego significa filhos pequenos. Em outra versão, infantis, que não cresceram, só tem idade. Paulo está dizendo, se você continuar sendo infantil, eu não posso fazer você receber as coisas que o Pai preparou para você. Nós precisamos nesses dias avançar. A escola de princípios é apenas um começo para você. Você precisa, como está escrito em Oséias, você precisa agora continuar avançando, buscando o pleno conhecimento de Deus. Você precisa continuar caminhando. Sabe, irmãos, por que nós somos frágeis? E eu não estou dizendo isso apontando dentro para você. Eu estou dizendo nós. Eu estou falando eu estou falando você. Porque nós temos aqui fora uma cara, um corpo, uma aparência de quem é, mas aqui dentro nós não somos. E o Espírito Santo está falando, é tempo de ser de verdade. É tempo de sair daqui queimando pela glória de Deus, dizendo, Deus, eu estou disposto a pagar um preço pela minha cidade. Eu estou disposto a pagar um preço pela minha igreja. Nós vamos começar um jejum amanhã. A pergunta é, não precisam me responder. Quantos que passaram 4 meses comigo aqui entenderam a sã doutrina ao ponto de compreender que Deus te levantou para pagar um preço para aqueles que não receberam o que você recebeu? Pastor, ele é pequeno, é infantil, não entende nada, viu? Abre o Instagram dele, irmão, Deus não chamou para contar o governo. Deus não chamou para ser o fiscal da fé. Quem disse que a igreja precisa de religiosos, acusadores? A igreja precisa de homens maduros, mulheres maduras que amem o próximo. É isso que a igreja precisa. Pague um preço, seja maduro, jejue para que Deus possa derramar a sua glória sobre esse lugar. É um tempo de assumirmos responsabilidade. O Espírito Santo está falando hoje, eu quero ativar você, eu quero levar você para o próximo nível, mas você precisa se entregar. É tempo de entrar em águas profundas. Sabe, irmãos? Esse é o lugar que Deus desenhou para nós. Apóstolo, apostoléu, enviado. Outros fomos chamados para serem pastores. Outros para trabalharem na posição profética, os profetas. Outros mestres. Outros evangelistas. O que eu aprendo aqui? Eu fui chamado para
para ser. Diga comigo, para ser. Jeremias 1,5. Antes que fosse formado no ventre materno, eu te conheci. E antes que fosse gerado na madre, eu te consagrei e te constituí a profeta das nações. Diga comigo, profeta. Jeremias foi constituído profeta. O chamado de Jeremias é um chamado, diga comigo, profético. Jeremias foi chamado para exercer profeticamente o seu chamado. O seu chamado é profético. Já no caso de Paulo, em Romanos 1 está escrito: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele foi chamado para ter a posição apostólica. A primeira coisa que você tem que aprender: teu título não vai fazer você cumprir, você nasceu para cumprir. Alguém perguntou para mim, pastor, quando eu posso ser pastor da Igreja Forte em Cristo? Quando a pessoa que faz essa pergunta, ela está querendo me levar a um nível que eu nunca vou chegar. Como se eu fosse alguém que fosse um detentor de unção, capaz de fazer você um pastor. Irmão, isso aí me perdoe, mas isso é um nível de ignorância gigantesco. O que você precisa entender? Homens de Deus, escute! Homens do altar que lê a palavra e andam na palavra, não ungem ninguém a pastor. Reconhecem a unção que você carrega. A unção que você carrega. Deus aponta o homem de Deus e ele reconhece. Mas uma coisa eu vou dizer: quem não faz sem título, não fará com O título. Quem está esperando o título para fazer, nunca fará, e se depender de mim, nunca terá. Alguém está comigo? Amém. Pastor, você é mal assim? Não. Eu não vou colocar um peso em você que você não quiser. Amém ou não amém? Então, chamado específico, ou você é apóstolo, ou profeta, ou evangelista, ou pastor ou mestre. A pergunta é: qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? Você precisa se perguntar. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará no meu nome, vos ensinará todas as coisas. Irmãos, pergunte ao Espírito Santo. Pare de perguntar aos amigos. Pare de perguntar aos pastores. Pare de perguntar às pessoas que te amam. Elas querem te agradar. Elas vão cometer equívoco. Não coloque sobre elas esse peso. Pergunta ao Espírito Santo. Ele te conhece por dentro. Ele te gerou. Espírito Santo, qual é o meu chamado? Eu vou operar no profético? Eu vou operar no apostólico? Eu vou operar como mestre? Eu vou operar como pastor, como evangelista? Quando você entender isso, você vai cumprir o quê? Diga comigo: eu vou cumprir o meu chamado. Porque chamado é o que eu nasci para fazer. É o que eu nasci para ser. Amém? Amém. Glória a Deus. Mestre, dentro do grego, é aquele que aplica o ensino. Ele é quem traz a doutrina para a igreja. Mestre, normalmente, uma das características que você mais vai perceber no mestre é que o mestre ele é alguém que só os detalhes. Você nunca vai ver um mestre que negligencia uma vírgula, porque o mestre ele tem uma lente dada pelo Espírito Santo para perceber detalhes que a maioria ignora. Se você parar para pensar dentro da Bíblia, vírgula faz diferença, ponto faz diferença. Só que quando você escuta o evangelista pregando, ele come todas as vírgulas e todos os pontos. Porque o propósito dele é incentivar a igreja. Agora, o propósito do mestre é ensinar a igreja. Olha a diferença. Incendia, o outro ensina. Um, se não tomar cuidado, tira ela do caminho. O outro se esforça para manter ela. É mais ou menos isso.
Amém? Glória a Deus. Alguém aqui sabe qual é o seu chamado? Quem sabe? Levanta a mão para mim ver. O que você está cumprindo? Amém? Ferrou. Vocês estão comigo aqui? Aleluia, Luana. Eu pergunto, Glória a por que Deus. que não está cumprindo ainda? Voltou Então as ferrou, pernas hein? embora. Amém? Glória a Deus. Agora vem comigo, irmãos. Segunda coisa que eu preciso me perguntar hoje. Qual é a minha vocação? Qual é a minha? Vocação. Pastor, o que é vocação? A palavra vocação vem do verbo vocare no latim. Vocare significa alguém que está tomado do vocare. É alguém que está servindo o seu chamado. A vocação é algo que é colocado em mim para servir o meu chamado. Se você for extrair biblicamente, ferramenta que Deus colocou em mim para que eu possa cumprir o meu chamado. Existem ferramentas, escute, eu quero ser pontual, estou caminhando por aqui. Existem ferramentas no plural, existem ferramentas no singular, que Deus colocou em você, que são acessórios celestiais, para que você possa cumprir o seu chamado. Olha para pensar, para que você seja, escute, chamado ao que você é, não é aquilo que você faz. Um apóstolo, ele é apóstolo. Um profeta, ele é profeta. Ele não faz profecia, ele é um profeta que opera no profético. Quando eu entendo que é além de ser, de ter, é ser, muda toda a minha ótica. Porque nós somos uma geração que ela quer ter um título, para quê? Para ser. E nós estamos dizendo que o caminho é ser para ter. Nós precisamos ser para depois o Senhor colocar algo sobre nós. Está comigo, sim ou não? Agora, vocação do grego vem da palavra kaleo. Kaleo é servir o chamado. É um acessório que Deus me dá para que eu possa ter condições de cumprir o meu chamado. Uma habilidade natural, chamada por muitos de dom. Chamada de quê? Dom. Irmãos, de verdade, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Olha para mim aqui. Vai fazer 6 anos na minha vida que eu recebi um dom do Espírito Santo, de acordo com a maioria das pessoas. O dom está aqui, ó. É um papel à moda antiga, parecido com papel de pão, aonde eu pego uma fita e passo nele, imprimo no computador, e o meu devocional da semana está aqui. Eu estou dentro do carro, ao invés de pensar nas duplicadas, eu fico meditando de dia e de noite. Vai fazer 6 anos disciplinadamente que eu fico aqui. Filipenses 4,7. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vai fazer 6 anos que aonde eu passo, as pessoas dizem que eu recebi o dom de guardar a palavra. Vai fazer 6 anos que eu choro em cima desse papel quando ninguém está vendo. Vai fazer 6 anos que eu queria estar fazendo o quê? Igual a maioria, assistindo vídeo de pegadinha, quando está no trânsito ali, assistindo coisas que não acrescentam nada, e o Espírito Santo fica dizendo: vai estudar, vai estudar, vai estudar. Aquilo que todo mundo diz que é habilidade natural, muitas vezes não tem a ver com habilidade natural, tem a ver com esforço. Seja esforçado. Se você quer cumprir o teu chamado, você precisa ser alguém que seja esforçado. Existe uma diferença entre natureza e formação. A vocação se divide em natureza e formação. Pastor, qual que é a diferença? Natureza é uma habilidade que eu nasci com ela. A habilidade que eu nasci com ela. Deixa eu dizer algo para você. Eu nasci e durante 20
20 anos da minha vida, eu não conseguia decorar uma frase. Durante 20 anos da minha vida, domingo agora, tinha um rapaz que estava aqui quando eu preguei pela primeira vez na minha vida. Ele me procurou no final do culto. Quando eu preguei a primeira vez na minha vida, na igreja metodista, ele estava lá. E ele falou, Deus te deu dom. Balança a cabeça nesse dia. Todo mundo vai dizer que você recebeu o dom quando você decidir se despertar para aquilo que você nasceu. Se esforce, arregace as mangas, seja o melhor que você puder ser. Pare de preguiça. Sabe que horas eu dormi 1h da manhã, terminei um atendimento meia-noite e meia. 7 da manhã eu estava atendendo uma família hoje. Pastor, para que isso? Você só vai ouvir isso. Irmãos, no tempo de plantar, não tire a mão. Coloque semente de dia, coloque de tarde, coloque de noite. Quando Deus transicionar o tempo para a colheita, você tira a mão. Amém. Mas enquanto for tempo de plantação, coloque semente na terra, de manhã, de tarde e de noite. A falta de discernimento nosso, muitas vezes, nos leva a viver um padrão muito além do que Deus quer. Alguém disse para mim, eu estava falando com o Roberto agora há pouco, falei, Roberto, vamos chegar daqui um tempo e dizer que o pastor Eduardo mudou. Sabe qual vai ser a resposta? Mudei mesmo. Porque quando Deus transicionar o tempo, ele muda a roupa. Essa roupa da plantação, você só pode usar na plantação. No tempo da colheita, você troca a roupa. Está comigo, sim ou não? Amém. O teu esforço hoje na plantação, use a roupa da plantação. Não tenha preguiça. De manhã, de tarde, de noite, comprei 13 livros agora. Não podia, comprei. Livro de ciência, livro de química quântica, livro de física. Mas eu só gosto disso, não. Mas se for para ser melhor na efetividade da pregação do Evangelho, porque não tem a ver comigo, irmãos. Tem a ver com o que Deus está construindo. Uma coisa eu decidi, eu não vou limitar o poder de Deus na minha vida. Sabe o que eu acho lindo na parábola dos talentos? Olha só, Bíblia. A um deu 5 talentos, Mateus 25:15. A outro deu 2, a outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. Mas eu acho poderoso. Jesus é muito lindo. Ele deu segundo a sua capacidade. Você nasce com a capacidade que você tem? Diga comigo, não. Porque ela é desenvolvida. Ele está falando, a mentira que eu vou colocar na tua mão vai depender se você é preguiçoso ou não. Alguém está comigo aqui? Ele está dizendo que aumentar a medida, aumente a capacidade, desenvolva-se. Faça alguma coisa. Não pare quando a escola de líder parar. Agora eu vou passar agora 6 meses sem ler a Bíblia, porque acabou a escola de líder. Não. A escola de princípios, ela foi apenas um marco na sua história, para gerar maturidade em você, para que você possa avançar, para que você possa falar, a partir de hoje, eu tenho um ponto de partida. Amém ou amém? Então, natureza, habilidade natural, formação, habilidade desenvolvida. Deixa eu dizer algo para você. A maioria de nós precisamos operar muito mais na formação que na natureza. Tem muita habilidade que você vai ter que desenvolver. Amém? Eu não sou melhor músico. Meu amigo, ou você fica chorando, ou você arregaça as mangas e se desenvolve. Eu não sou o melhor pregador. Ou você fica chorando, ou você arregaça as mangas e desenvolve. Uma coisa eu decidi: eu não vou ser negligente. Tudo que Deus tiver para mim, eu quero. Eu não abro mão de nada. Eu disse aos meus filhos essa semana, eu quero ser o melhor na posição que eu estou. Para aparecer para os outros, diga não. Porque eu tenho que crescer e desaparecer, para que eu possa cumprir o que eu nasci para cumprir. Eu não posso comprometer a minha missão com negligência. Amém, irmãos? Glória a Deus. É um nível de abuso muito grande. Uma desse jeito você tem que entrar na presença do Pai. Glória a Deus. Minha água gripada, acabou de condenar minha água aqui agora. Toma conta, amém? Agora,
Enquanto você não descobrir a sua vocação, você não estará habilitado para cumprir o seu chamado. A falta de discernimento sobre a sua vocação compromete o seu chamado. O que você nasceu para ser. Não se trata de fazer. Ser fala de fluir. Você não vai fluir se você não tiver discernimento da sua vocação. Você tem uma vocação. Pastor, o que é vocação? Irmão, de verdade, eu não tenho muitas vocações. Eu queria te encorajar, porque eu decidi. Você sabe por que eu gosto daquele jogador Cristiano Ronaldo? De verdade. Porque aquele cara pode falar qualquer coisa, mas ele é uma máquina de disciplina. O cara tem o maior Instagram do mundo. E o cara fica treinando depois do jogo. Não dá para entender o negócio dele. É muita disciplina. A gente subiu no primeiro degrau e já está assim, ó. Você viu, pastor? Deus está me usando. Rapaz, Deus está falando comigo. Irmão, quanto mais você crescer, mais comigo você vai ficar. Quanto mais revelação você tiver, menor você vai ser. Menos você vai querer aparecer. A gente vai lutar com esse cavalo. As pessoas têm que olhar para você e ver a grandeza de Deus, não a sua grandeza. A tua grandeza existe isso, a tua grandeza de Deus. Mas a tua fraqueza glorifica nós. Quando você entende isso, você fica um chave. Amém? Glória a Deus. Agora vamos avançar. Terceiro, qual é o meu propósito? Alguém sabe o seu propósito? Quem sabe o seu propósito? Levanta a mão. Não é você comer a bolsa, sabe? Quem não sabe o seu propósito, é melhor, levanta a mão. Eu não sei. Hoje eu atendi uma pessoa e ela tem aproximadamente a minha idade. Eu achei muito lindo, vocês me conhecem. Eu achei lindo que essa pessoa disse assim para mim: pastor, irmãos, é um construído, o outro arrancando. Você entendeu o papel do criador lá em cima? Um filho atrapalha, o outro ajuda, um planta, o outro planta, e o outro quebra. Mas essa pessoa falou para mim, Cristiano, um negócio que eu achei interessante. Ela falou assim: pastor, chorando, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Você sabe qual que é a oração que eu faço todos os dias para os meus filhos? Senhor, meus filhos de vocês, a outra vez eu faço. Senhor, dê clareza no destino profético dos meus filhos, desde tudo cedo, para que eles não andem sem saber para onde são. Existe uma geração que não sabe o seu propósito. Pessoas que depois dos 50 anos estão perto de papel porque não sabem o seu propósito. Você precisa conversar mais com o Espírito Santo, irmãos. Você precisa se relacionar mais com Deus. Você precisa buscar discernimento. Propósito é o que você nasceu para cumprir. É a sua missão, o seu motivo de existência. Você nasceu para cumprir algo que ninguém pode cumprir por você. Você nasceu para fazer algo que ninguém vai fazer. Sabe o que eu acho lindo lá no Salmo 139:16? Davi está dizendo assim: os teus olhos me viram de substância bem fora, e no teu livro foram escritos e determinados cada um dos meus dias, sem que eu tivesse vivido nenhum deles. Davi está dizendo: quando o Senhor me visitou, eu não tinha cara de Davi. O Senhor estava lá, e o Senhor estava escrevendo os meus dias no teu livro e determinando as coisas sobre mim. Ele está dizendo: determinar significa desenhar, escrever aquilo que eu nasci para cumprir. Sabe qual que é o problema do propósito? Quando um pai, quando são pais, por favor, o pai faz assim. O pai fala assim: filho, eu
determino. Eu determino. E quando você crescer, você vai estudar em Harvard. O pai planeja, o pai trabalha, o pai prepara o caminho. Só que quando o filho chega na idade do entendimento, sabe qual é a idade do entendimento? A idade que você descobre que você nasceu. Você avalia e você coloca na balança e você ousa dizer que o plano de Deus não está só. Tem muita gente que sabe há muitos anos o que nasceu para cumprir, mas que decidiu ignorar e fazer de conta que não sabe. Tem muita gente que olha para dentro de si, cheio de reserva, dizendo: o que Deus tem para mim não está à minha altura. Irmãos, sabe por que o profeta Isaías faz uma denúncia entre tantas que ele faz? Em Isaías, no capítulo 58, eu acho lindo, 55, versículo 8, Isaías faz uma denúncia dizendo: porque os meus pensamentos não são como os seus, e os meus caminhos não são como os seus. Sabe o que ele está dizendo? Você está pensando coisa diferente do que eu determinei e andando por caminhos que eu não. Está cheio de gente pensando em planos diferentes quanto do Pai e andando pelos caminhos que Deus está. E por causa disso, você sente dentro de si uma lacuna e não sabe explicar porque você está vivendo algo que não está preenchido. É porque você nasceu para cumprir algo que ele determinou, mas está cumprindo o que você determinou. O que o Espírito Santo está falando é: aprenda a confiar no que ele determinou para você. Porque o motivo da sua existência é cumprir o que ele determinou. Irmãos, no dia que você disse: eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha história, sabe o que tinha que ter acontecido? Agora. Por que não aconteceu? Porque tem algo mais do que isso. Você está aqui para cumprir algo. Pastor, eu estou aqui para poder comprar a casa dos meus sonhos, comprar o carro dos meus sonhos, comprar a fazenda dos meus sonhos. Pastor, não fui para a Disney até agora, pastor. Falo que o negócio é top. Eu fui para a Disney, passava uma semana lá, de cedo até fechado. Irmãos, tudo isso você pode viver dentro do teu propósito. Deus não tem problema com isso. O que você precisa entender é que você pode ir para a Disney, você pode comprar a casa dos seus sonhos, ter o carro dos teus sonhos e estar vazio do jeito que você está. Porque o que vai preencher você é viver o que você nasceu para viver. E a verdade, eu vou dizer algo para vocês. Durante um tempo eu tentei por tudo não estar aqui, fazer a minha vontade. Eu me lembro que chegou um tempo da minha vida que eu ganhei todos os prêmios que a empresa tinha. Eu digo humildemente, não é para aparecer. Isso é um passado muito distante. E quando eu cheguei lá, eu sentei com a minha esposa, tomado de tristeza, no dia que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Eu olhei para ela e falei: é isso aqui que significa sucesso? Aquilo poderia ser o dia mais feliz da minha vida se eu tivesse nascido para fazer aquilo. Como muita gente vai ter que descer do altar para abrir empresa, tem muita gente que vai ter que fechar a empresa para abrir. Tem muita gente fazendo o que não nasceu para fazer. E o Espírito Santo está falando hoje: você foi habilitado e ativado aqui para viver algo poderoso. Mas entenda uma coisa: os pensamentos que eu determinei a seu respeito
são pensamentos de paz e não de mal. Jeremias 29. Para vos dar o final. Diga comigo, final. Final. Que desejais. Amém. Olha que incrível. Você está preocupado em anular os teus planos, com medo de não viver o que você sonha, e ele está falando, eu vou só comprometer o meio, mas no final vai ser do jeitinho que você quer. E ele está dizendo, eu vou comprometer o meio para você não estragar o final, que vai ser do jeito que você quer. Você está comigo, senão? Amém. Você nasceu para cumprir algo maior que você. Se você ficar escondido nessa cadeira, se você ficar olhando para o lado de maneira anestesiada ou anestesiado, sem fazer o que você nasceu para fazer, uma geração vai se perder, porque a gente fica observando as pessoas que estão no lugar que Deus desenhou para nós, e nós falamos uau, e Deus está falando uau, quando você vai se movimentar para viver isso? Você está comigo? Amém. É tempo de nos movimentarmos. Deus quer mover na tua vida, Deus quer mover na minha vida. Agora, irmãos, se você entender qual é o teu chamado, qual é a tua vocação, qual é o teu propósito, escute, você vai viver os dias mais incríveis da sua história. Tudo que você sonha está atrás ou escondido no seu chamado, na sua vocação e no seu propósito. O que Deus determinou está escondido atrás do seu chamado, da sua vocação e do seu propósito. Para terminar, eu amo aprender com experiências dos outros. E o que eu mais tenho visto são homens que estão vivendo coisas grandiosas, mas estão infelizes. Mulheres que estão vivendo coisas poderosas, mas estão infelizes, porque decidiram abrir mão daquilo que Jesus determinou para viver aquilo que eles mesmos decidiram determinar. E o Espírito Santo está falando, eu não determinei isso para você. Ainda dá tempo de viver aquilo que eu determinei para você. Você está comigo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mais forte, diga glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé, por favor. Aleluia. Cadê o príncipe? Está pregando. Agora escute aqui, por favor, não se distraia. Escute. Pastora, vou comprometer uma pastora, posso? Tem medo não, pastor? Nós somos da mesma equipe, nós temos que se proteger, aleluia. Pastora, mas de verdade, a senhora acha hoje que a senhora já viveu tudo que Deus sonhou? Agora escute, a pastora é consciente, é séria. Ela está dizendo que ainda não viveu. Você não precisa me responder. Pois a pergunta é, se a parte de Deus já está pronta, por que que eu e a pastora ainda não vivemos o que Deus desenhou para nós? E disse Deus, haja e... Peraí, não tem espaço entre o haja e o houve. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da... Peraí, Abraão sai, a palavra foi liberada, não existe time entre a liberação da palavra e o cumprimento da palavra, só que Abraão tem o quê? Uma lacuna de 25 anos entre a palavra que Deus falou e o cumprimento da palavra. A pergunta é, por que que nós insistimos em não acelerarmos as nossas ações para vivermos os planos de Deus? O que o Espírito Santo está falando, você tem duas opções. Você ficar na fila da reclamação,
e entrar daqui a pouco no estágio que muitos entraram dizendo: Deus prometeu e não cumpriu, de um frustrado na fé, de alguém que tira mais gente do céu do que confessa no rei. Ou você se posiciona para que Deus possa fazer essa palavra se acelerar na sua história. Amém. Deus está dizendo: você foi escolhido no ventre para viver o extraordinário. Agora para de olhar para o teu umbigo e começa a olhar para o teu propósito. Porque a gente fica olhando agora para os nossos sonhos e desabilitando e desmerecendo o sonho de Deus. E Ele está falando: está na hora de você se despertar para aquilo que eu desenhei. Irmãos, eu estou dizendo isso com temor, com responsabilidade. Eu sei que vocês são pai de família, gente séria, gente nobre. Mas você não pode entrar mais na fila da frustração. Está na hora de sair dessa fila. Está na hora de parar e ficar achando que Deus tem predileto. Deus não tem filho predileto, irmãos. Deus tem filhos que se posicionam. Filhos que se posicionam vão acelerar a palavra que Deus liberou. Se posicione em nome de Jesus. Está na hora de se posicionar. Está na hora de sair do lugar da inércia e falar: Deus, conta comigo, eu vou ganhar essa cidade para a tua glória. Está na hora de nos movermos. Se necessário, para dormir menos. Sabe qual que é a minha oração hoje? Você pode me chamar de maluco, está tudo certo. A minha oração é para eu tirar meu sono, para dormir menos. Senhor, não tem concordância. Deus não tirou por causa dela. Mas escute, irmãos, não estou brincando. Para dormir menos. Eu durmo 8 horas, irmãos. Eu estou precisando dormir menos. Eu estou dizendo para você, Jesus está voltando. E nós muitas vezes estamos preocupados com o nosso bem-estar. Irmãos, as pessoas estão morrendo. Sabe o que é passar a eternidade no inferno? E nós estamos brincando de vir na igreja domingo sim, domingo não. Meu Deus! Sabe o que me chama atenção e que me choca? É que nós temos uma igreja de 1000 lugares que não consegue se povoar em 8 meses. Sabe o que me choca? Porque fica parecendo que nós não temos competência, e não tem a ver com competência, tem a ver com despertamento. Gente se movendo por uma causa só, com o mesmo coração, com a mesma fé, com a mesma visão, com o mesmo propósito. Deus está te despertando hoje, para que você possa convocar as pessoas ao teu lado. A pergunta é: quantas pessoas estão morrendo do teu lado? Adianta a gente fazer altar? Adianta a gente mudar a estrutura da igreja? Se os homens e mulheres de Deus não se despertarem para ganhar o seu condomínio, não se despertarem para ganhar as pessoas do seu trabalho. Sabe, irmãos, eu tenho que falar. Cadê o Marcelo aqui? O Marcelo é um dos caras mais tranquilos que eu conheço. O jeito dele é daquele jeito ali. Muitas vezes ele entra tranquilo, fala ali, você nem percebe, ele saiu. O Marcelo chegou ontem na igreja. O vizinho da esquerda já está aqui, o vizinho da direita já está aqui, o gerente da empresa já está aqui. Meu Deus! Eu não estou falando isso para exaltar o Marcelo, que ele se diminui e Deus cresça, mas é esta mentalidade que tem que tocar em nós. Amém. Que evangelho é esse? Que a gente tem que pregar no altar. Nós precisamos pregar o evangelho fora do altar. Pregue em tempo e fora de tempo, diz o Senhor. Está na hora da gente pregar o evangelho, irmãos. A gente está cheio de teologia. Irmãos, tudo que eu estou ensinando aqui é para você crescer e transbordar. Não é para você ficar ensinando teologia. É para você olhar para alguém e falar assim: eu te amo tanto. Eu preciso te apresentar o que transformou minha história. Não é o pastor Eduardo, não é a palavra dele, irmãos. Não é a Fortes em Cristo, é Jesus. Você não entende que nós não estamos defendendo uma bandeira própria. Nós não estamos aqui para encher igreja. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Nós não pregamos para anjo. Nós temos que ganhar uma cidade. Nós não estamos aqui para ficar pregando para anjo, não, irmãos. Eu perguntei ao Espírito Santo essa semana, Espírito Santo, tudo que o Senhor mandou, eu estou fazendo. Por que o Senhor não deixou eu entregar esse prédio?
Se o povo que o Senhor me confiou não está se movendo comigo, nós estamos dizendo, irmão, que a cidade chorando, e você tem em mãos e no coração um poder de transformação, e está com a boca calada. Sabe, eu não estou dizendo isso de desespero não, irmãos. Deus sabe que eu estou em paz, eu estou tranquilo, está tudo certo, está tudo tranquilo aqui dentro. Eu não estou preocupado porque eu estou consciente que eu dei tudo. E quem dá tudo não fica preocupado. A minha preocupação é a falta de compreensão de muitos. Se você na condição de alguém que acabou a escola de princípios agora, não entender que você foi levantado por Deus para pregar o evangelho a toda criatura. Pastor, então agora eu tenho que sentar e ficar pregando em cima da palavra de Deus. Agora você tem que amar. Agora você tem que pegar na mão. Agora você tem que chamar para tomar um café. E se necessário, vá para a palavra e fale de Jesus. Amém, meu Deus. Não é isso. Não é para ficar falando, é para ficar mostrando para as pessoas quem Jesus é na sua vida, irmão. Você está comigo? De glória a Deus, pelo amor de Deus. Amém? Amém. Deus pode contar com você. Amém, irmão? Está na hora da gente começar a revolucionar o nosso metro quadrado. Sabe, o Silvio essa semana estava numa clínica de recuperação com o Miller. E na clínica de recuperação, os dois, há poucos dias atrás, trouxeram 7 pessoas para a igreja. Irmãos, é esse evangelho que eu creio. O pastor, ele não adianta, ele não faz sozinho, irmãos. Nós temos que fazer juntos. Nós temos que caminhar juntos. Nós temos que tocar na cidade. Irmãos, está tudo bem. A gente poderia estar conformado. As pessoas ficam falando assim, pastor, mas está tudo certo. Claro que está tudo certo, irmão. Se a nossa visão fosse limitada, estava tudo certo. Mas Deus nos dá uma visão, ganha a cidade. E nós temos que ganhar a cidade. Mas para ganhar a cidade, você vai ter que abrir a boca. Colocar para fora toda a mensagem que foi gerada no seu espírito. São dias que Deus quer te despertar. Se você está comigo, diga glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora. Coloca a mão assim. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que a partir de hoje a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu quero profetizar em nome de Jesus, o Espírito da verdade vai te incomodar ao ponto de você pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Eu quero declarar que os seus parentes não vão morrer no inferno por causa da tua missão. Os seus parentes não vão morrer no inferno por causa da tua negligência. Eu quero profetizar que os teus melhores amigos que não conhecem Jesus serão alcançados pelo poder de Deus através do amor que você exala. Eu quero declarar em nome de Jesus que os seus clientes não vão morrer no inferno. Você vai pregar o evangelho sem abrir a boca, você vai pregar o evangelho abraçando, você vai pregar o evangelho humano, você vai fazer alguma coisa para mostrar que Jesus é na sua vida. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que o final dessa escola de princípios é apenas o começo de uma grande história. Eclesiastes 7:8 está escrito: o final das coisas é melhor do que o princípio, e eu profetizo que o final dessa escola vai ser melhor do que o princípio para a glória de Deus. É um tempo de ativação espiritual, é um tempo de despertamento espiritual, é um tempo que o Espírito Santo vai se mover na tua vida. É um tempo que o Espírito Santo vai te usar com poder e autoridade, para a glória e louvor do nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E declaro que um tempo novo, uma temporada nova, vai ser levantada na tua história. Eu vou declarar mais, eu vou declarar que, se você não abrir a boca, Deus vai começar a mostrar para as pessoas que você é crente, você vai ficar envergonhado. Vai falar, você é crente e nunca me chamou para ir na tua igreja. Você é crente e nunca falou do amor de Deus para mim. Deus vai te usar, você querendo ou não, a partir de hoje. Em nome de Jesus. Aonde você passar, eu quero declarar, as pessoas vão perceber que você é um cristão. Aonde você pisar, as pessoas aflitas vão pedir oração. Você fala assim, não sei nem falar direito. E o Espírito vai falar assim, usa o que você tem. Abre a boca e diga que eu vou te usar. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declaro que a graça que estava sobre Noé, em Gênesis 6:8, vai ser derramada sobre você. E essa graça vai habilitar em você
capacidades que você não tinha para que você faça o que nunca foi capaz de fazer. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que você flua para a glória de Deus no céu. Se você concorda, aplaude bem forte. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, nós teremos a nossa formatura na quarta-feira, dia 14. Quarta-feira que vem é o jantar dos namorados, amém? Amém. Quarta-feira que vem, Heitor, é o jantar dos namorados. Você está comigo aqui, Heitor? Não comprou não, viu? Escute, olha pra cá, gente. Quando o Heitor faz o ingresso dele acontecer ali, deixa eu avisar para vocês. Quarta-feira, sem ser a próxima, no dia da 17, né? 14. Quarta-feira, 14, nós teremos a nossa formatura. Vai ter um momento lindo aqui de unção. Você vai receber o seu certificado. Irmãos, na verdade, a igreja vai entrar com 70%. Eu queria a cooperação dos irmãos de até uns 20 reais. Você pode fazer isso? Amém. Porque eu não quero que ninguém tire dentro do dinheiro. E assim, eu vou arrumar esse recurso sem mexer com o dinheiro da igreja para poder bancar esse negócio. Mas eu quero que você esteja aqui. Eu quero fazer um desafio. Vai ser uma formatura simples, bem feita, mas cheia de Deus. E você tem uma obrigação. Você vai trazer alguém da sua família que não conhece a Deus. Você pode fazer isso? Amém? Pastor, eu vou trazer. Você pode trazer um casal.